Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui iniciando mais um episódio no nosso canal Licença Esporte. Como vocês sabem, um canal especializado em gestão, marketing esportivo para a escola de esporte. Então você que curte esse tema, por favor, se inscreva, ativa o sininho. A gente está aí na luta aí de fazer o canal crescer. É importante, é um nicho de mercado que vem crescendo muito. Então, por favor, você que curte, está assistindo, clica aí, se inscreve, ativa o sininho. Queríamos agradecer aqui aos nossos apoiadores, sem eles o programa não seria possível ser realizado. Sistema Genesis Training, um sistema completo de tecnologia para a escola de esporte. E também a loja do Museu do Flamengo, a loja onde você encontra produtos exclusivos do Museu do Flamengo, beleza? Hoje, iniciando aqui mais uma vez com o meu amigo, querido professor Luiz Fernando, meu novo companheiro, segundo episódio oficial. Vamos ver até quando ele aguenta, quando que ele vai para o banco de reserva. E hoje estamos aqui recebendo o professor, ex-atleta, ex-jogador de futebol, professor de educação física, o Deni, que coincidentemente hoje, ao longo do programa, não percam, nós vamos falar sobre aquele grande jogo entre Nova Iguaçu e Vasco, que vocês sabem, a gente cansa de falar, onde o nosso amigo querido aqui, o nosso professor Luiz Fernando, na época zagueiro do Nova Iguaçu, fez um pênalti no Baixinho Romário. Tem histórias de bastidores que serão reveladas hoje pelo Deni. Por quê? Porque o Deni jogou com o Luiz no Nova Iguaçu, além de ter passagem por vários outros clubes, né? A gente vai falar um pouco dessa experiência dele como atleta. Depois se formou professor de educação física, hoje faz um trabalho maravilhoso como professor num projeto social muito bacana, vamos falar sobre isso aqui também. Então eu queria dar as boas-vindas ao Luiz, que está aqui hoje mais uma vez, e ao Deni, por ter aceito esse convite, estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui hoje, querido. Obrigado, boa noite, né, para o Luiz, pelo convite, agradecer esse convite. Poder falar um pouquinho do projeto, poder falar um pouquinho da minha trajetória como futebolista, como professor. Agradecer esse convite e espero que seja um bate-papo legal. Vai ser, com certeza, ainda mais que a gente tem muito para falar, né, meu amigo? Boa noite a todos. Obrigado, Tadene, por ter aceitado o convite. Espero que realmente a gente traga aí conteúdos bacanas para o pessoal. Quer começar? Não? Então eu começo. Pra gente passar logo desse assunto. Manda ele se apresentar, falar um pouco da história dele, da carreira É melhor? dele. É melhor. Então tá bom. Pra gente conhecer um pouco mais sobre ele. Conta um pouquinho sobre você, sobre a tua história, assim. A gente já sabe que você é um ex-jogador, professor, mas a gente sempre gosta de saber, assim, como isso tudo começou, né? Como é que, óbvio, todo brasileiro quer ser jogador, todo brasileiro curte tudo, mas como é que foi essa história, né? Porque o canal, como você sabe, é especializado em gestão para escola de esporte. Sim. E a gente tem muitas crianças nas escolas de esporte que sonham em jogar futebol, ser um jogador profissional como você, como o Luiz foram. E como começou isso? E como é que você inicia no futebol e como é que você chega num clube? Começa contando isso um pouquinho pra gente. Então, meu nome é Deni Éder Claro Cambuim, nasci em São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. Comecei como a maioria dos garotos hoje em dia começa, na escolinha de futebol e tudo mais. Geralmente escolinhas do interior, elas são feitas pela prefeitura, né? A prefeitura que organiza. Sim. E eu comecei ali aos 7 anos jogando futebol, que eu já gostava bastante. E jogando até os 13 anos, que eu fui alternando entre o futebol de campo e o futsal. Você fazia os dois? Fazia os dois. Luiz chegou a jogar futsal, não? Tem nem ideia de como é. Não, né? Nada. Só campo. Por isso mesmo. que era caneludo. Ele era craque. Ele futsal geralmente tem qualidade. Não. Aí joguei os dois, aí chegou 14 anos, eu disputei um torneio regional, onde jogaram várias cidades, e nesse torneio eu me destaquei. Tinha olheiros do Guarani, do Santos, de vários clubes, e eu tive a oportunidade de ir pro Guarani. Com 14 anos fui pro Guarani, fiquei até os 22, 23 anos. Isso que ano, mais ou menos? Em 97. 97. O Guarani é um clube historicamente Sim. que revelou muitos jogadores, né? Sim. Ele tinha um trabalho ali de revelar muitos craques ao longo da Careca, Neto, Amoroso veio de lá, não veio? Amoroso, Luizão, né? E entre outros, né? Sim, da minha época que os jogadores que tiveram um destaque maior foram o Edu Dracena, o Elano, que chegou a jogar a Copa do Mundo, seleção. Também saíram do Guarani? Eu não sabia, não. Sim, saíram do Guarani. Tiveram Bacana. destaque o William Bigode. William. Também saiu de lá, de Nelson. A gente
parar aqui, vai falar de muitos É. jogadores que estão jogando, que tiveram um sucesso, que chegaram até a seleção brasileira. E você vai pra lá, pro Guarani, e começa a sua vida de federado, que a gente chama, Isso. lá no Guarani. Com 14 anos. Aí eu passo por todas as etapas, né? Passo por infantil, juvenil, juniores e chego ao profissional. No Guarani. Isso. Eu não tive tantas oportunidades no profissional. Aí chegou uma época, o treinador pediu para alguns jogadores que subiram da base ser emprestados. Aí eu comecei a ser emprestado fui pro Noroeste de Bauru disputar a A3. Isso eu tinha 18 para 19 anos. Aí comecei a rodar, emprestado para Goiânia, para Brasília. Fui rodando nesses clubes até chegar no Nova Iguaçu. E antes disso, eu sei, porque o Luiz vivenciou isso também, né? Sair jovem de casa, ficar longe da família, apesar de você ser do interior de São Paulo, mas quanto tempo era de distância? Era muito longe? Era 1h30, 2 horas. Não era tão... O Luiz foi quantas horas de ônibus? Quando eu fui para Salvador, foi uma quarta-feira de cinza, em 99, com 17 anos. Eu e meu pai. Foram 20, quase 30 horas de ônibus. Que beleza, hein? Tinha gente que separava no ônibus, casava, tinha filho, e não chegava. E ele, nos bastidores, ele teve um relato que é até bacana você falar aqui, né, Denis, sobre o estudo, né? A gente acha que não vai precisar estudar, que a bola vai sustentar a gente. Você vê aí, até seus 22 anos, você não tinha estudado ainda, tinha? Sim, não. E aí, linkando com isso, você sai com 14 e vai para um clube. Como é que era essa questão de ficar longe da família e como é que era essa questão do menino de 14 continuar estudando e jogando, né? Enfim, como o Luiz falou, esse link aí. Então, diferente do Luiz, o tempo de Campinas para São José era mais curto, ou seja, 1h30, 2 horas. O máximo que eu conseguia de tempo sem ir para São José era um mês e meio, geralmente quando a competição, os jogos eram no domingo. E mesmo assim, às vezes, nos jogos, quando eram os domingos, se a gente ganhasse 2 dias de folga, eu ia, entendeu? Até porque era perto e tudo mais. Essa dificuldade de ficar longe da família, no começo eu senti um pouco, até porque é difícil mesmo, uma criança com 14 anos, sair, conviver com outras crianças diferentes, sem ter o apoio dos pais, é difícil. Mas como era o meu sonho, era o que eu queria fazer, eu vesti a camisa, fui para dentro e fui muito feliz dentro do que me propus a fazer nesses anos como futebolista. E sobre o estudo, que o Luiz perguntou, a gente quando tem o sonho de ser jogador de futebol, a gente acha que o futebol vai dar tudo o que a gente precisa. Proporcionar Isso aí. E realizar todos os sonhos. Sim, mesmo que aí a gente vai parar de jogar, vai ter uma vida estabilizada, sem precisar trabalhar e tudo mais. Mas é um engano que a maioria dos jogadores de futebol, que sonham em ser jogador de futebol, tem. Por quê? Porque o funil, cada vez que você vai passando de categoria, ele vai afunilando. E vai ali filtrando e vai saindo desse funil só os melhores mesmo. Às vezes não só por qualidade técnica. Às vezes aquele garoto que é mais disciplinado, que é mais determinado, ele tem mais sucesso que aquele que você acha Sim. que ia chegar, que tem uma qualidade técnica melhor e maior. Às vezes não consegue chegar. Por isso que um dos meus objetivos hoje é passar para os meus alunos sobre a importância. Não quero apagar esse sonho do garoto que ele tem em se tornar um jogador de futebol, porém ele tem que traçar ali um plano B, um plano C, ele tem que conciliar o estudo com esse sonho de ser jogador de futebol. E a gente tem, desculpa, Luiz, cortar, mas a gente tem aqui na mesa, é importante você falar isso, eu gosto muito de falar isso. Eu que trabalhei muitos anos nas divisões de base, como gestor das divisões de base, a gente se preocupava muito com isso. De ter aqui na mesa 2 ex-atletas profissionais, hoje formados em educação física. Como a gente tem vários outros ex-atletas profissionais formados em outras áreas. Mas o quanto que isso é importante, a gente fomentar isso, que assim, eu brigo e não aguento esse negócio de escutar de que para jogar não pode estudar, que ou joga ou estuda, e isso realmente não existe, né? Balela. Foi meu escudo. Eu tive esse escudo por muito tempo, de não estudar, porque eu falava que estava cansado, tinha que descansar, não dava para estudar. E no bate-papo Mas com o pra Denis, sair à noite não tava cansado, né, filho? um bate-papo... água, tá, gente? Você saía muito quando você jogava? No bate-papo com o Denis, ele deu um relato que eu acho que são os percalços do jogador, né? Por exemplo, ele ficou 3 anos no Nova Iguaçu.
Fez gol contra Vasco, Fluminense, Flamengo e foi contratado pelo Flamengo. Ele, 3 anos no Nova Iguaçu, ele não lesionou. Ele foi pro Flamengo. Conta aí, Dani. No meu primeiro mês, né? No meu primeiro jogo, por incrível que pareça. Depois desse estadual que você arrebentou fazendo um gol com Isso. todo mundo. Aí no meu primeiro jogo contra o Fluminense foi contra o ABC de Natal, jogo pela Copa do Brasil. Eu levo Você foi contratado pelo Flamengo. Aí Isso, vocês foram contrato jogar... de empréstimo de 8 meses. Aí vocês foram jogar contra o ABC. A minha estreia foi contra o ABC de Natal no Maracanã. Aí dentro do jogo, leva uma joelhada, cara. Na parte de dentro do joelho. Fico 1 mês sem jogar. No meu primeiro jogo pelo Flamengo. Isso, você titular, entrou no Não, segundo entrei no tempo? decorrer do jogo. Entrei Aí no tu segundo falou, tempo. porra, Entrei vou- com uns 15 do segundo tempo. Entrei, tomei essa porrada aí, fiquei 1 mês sem jogar. Me recuperei bem, voltei treinando bem. Lembro até no meu primeiro coletivo, depois dessa lesão, a gente foi até jogar contra o Atlético Mineiro. A gente tinha ganhado o primeiro jogo de 4-1 no Maracanã. Fiz um treino coletivo lá contra os juniores, até o Isaías Tinoco falou assim: Deni, você tem 1 hora pra ir na sua casa, pegar a roupa de concentração e tá aqui pra você ir pro jogo contra o Atlético Mineiro. Quem era o treinador, você lembra? Treinador Valdemar Lemos. Valdemar. Aí troquei, fui rápido, pô, desesperado pra jogar. Consegui, cheguei lá a tempo, fui pro jogo, entrei com 42 do segundo tempo. O jogo de volta foi 0-0. Entrei no lugar do Obina, empatamos 0-0. E teve a parada, não sei se você lembra que em 2006 teve aquela parada pra Copa do Mundo. Aí o Sim. time ficou quase 2 meses sem jogo. Aí a gente foi pra Belém, fizemos uma intertemporada lá, Belém, Rondônia. A gente rodou ali pela região norte ali. Fizemos ali alguns amistosos e tudo mais e retornamos. Nesse retorno, num coletivo bobo, tive a luxação no ombro, aí Puts. só voltei em dezembro. E já tava no final. Aí vi uma das minhas oportunidades ali escorrer pelas mãos e não tive a felicidade de ter uma sequência de jogos. Isso pra com poder quantos mostrar. anos? Eu tava com 26. 26. E com 26 você já estava preocupado com os estudos? Não, isso foi depois que você parou de jogar? Como é que foi essa... Voltando um pouco, a gente estava falando, esse teu despertar pros estudos. Então, os estudos, dentro da categoria de base, meu pai também, ele era muito rígido em relação a isso. Ele só permitia que eu jogasse futebol se eu estivesse estudando. A importância, a gente volta a falar, Entendeu? a importância da família o tempo inteiro na nossa vida, Sim. né? Aí eu terminei o segundo grau. Só que terminei o segundo grau, jogando nos clubes, ele parou com essa rigidez, até porque ele também tinha um sonho. Ele chegou a jogar amador e tal, ele tinha um sonho que eu me tornasse um jogador, tivesse mais sucesso do que eu tive jogando, entendeu? Aí terminei o segundo grau e esqueci estudo, não estudei mais. Aí, quando eu parei de jogar, que eu tive o start ali, pô, preciso fazer alguma coisa, preciso estudar, porque eu, infelizmente, não ganhei dinheiro, só troquei figurinha, preciso estudar para ter uma profissão. Como eu gosto muito de futebol, gosto muito da parte física, eu escolhi a educação física e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E isso com quantos anos? Com quantos anos você para e pensa Paro em com estudar? 31 e já começo a estudar com 31 Já começa mesmo. a estudar. Com 35 eu já tô formado. Que é outra situação que não tem idade, não tem tempo para os Sim. estudos, né? Uhum, Eu também estudei com 32. uhum. Você foi estudar com Com 32. anos. 32, formei com 36. E você saiu do Flamengo, voltou pro Nova Iguaçu, Isso, que era o contrato, sim. e ficou mais um tempinho. Joguei mais um estadual, fui pro Gama, aí eu comecei a rodar. Ah, tá. Gama, Volta Redonda, Goitacás, fui até pro Cantã, Vietnã, Queimados, Brécia, Duque de Caxias. Mas quando você começou a estudar, você já tinha alguma coisa engatilhada paralela a isso? Alguma escola de esporte você trabalhava, algum projeto? Ou não, Não. você só estudou e ficou no estudo. Isso. E através dele você foi chegando nesse Então, espaço. quando eu parei de jogar, eu comecei a jogar algumas peladinhas em Sim. Niterói, que tem um negócio de futsete. Sim, Que sim. lá não tem campo de 11, dificilmente você vai ter campo de 11. E dentro fiz algumas amizades. E um dos meus amigos me apresentou o treinador universitário. Aí eu comecei a jogar futebol para a equipe e consegui a bolsa 100%. Ou seja, eu Bacana. troquei Isso em Niterói. Era Era Universo. Universo. Isso. Universo. Eu formei no universo também. Isso. Tu também jogava também, Não. tinha bolsa, não? Eu não, Tu foi ter eu bolsa. não gostava de jogar. Eu não gosto de jogar bola.
Você só estudava. Só estudar. Ele não. Essas coisas que eu falo, que aí no meio do programa a gente tem que interromper. Porque, sabe, o cara diz que não gosta de jogar bola. Aí Fez isso a vida toda. Não, aí Eu o gosto de cara. assistir futebol. Aí quinta-feira, a gente tá lá no trabalho, ele diz que tem que sair mais cedo pra ir pra pelada. Aí eu libero ele pra sair mais cedo pra ir pra pelada. Aí ele chega na pelada, no dia seguinte o pessoal vem me contar que ele fez vergonha, que ele caiu, que nem lançou uma bola na ponta, por isso que eu tô dizendo... Fala que foi o joelho, fala que foi alguma coisa, né? Não, ele falou que perdeu a passada. Foi feio. Foi feio. A queda foi feia, mas continua Então, dentro. não. Já que a gente tá nessa parte do foi feio antes, que agora a gente vai partir da parte do professor, a gente vai partir pra parte do projeto social, mas antes disso a gente tem que encerrar o bloco falando da parte profissional dele como atleta. Sim. E você jogou com o Luiz Sim, no Nova Iguaçu. sim. Tive essa felicidade. Essa felicidade, você tem certeza que você vai manter essa. Você vai manter. E a gente tem, e eu falo assim, a gente brinca aqui, né? Mas eu falo assim, o Luiz, quando a gente vai nos cursos de formação dos licenciados, que o Luiz apresenta toda a parte de calendário, o Luiz é a pessoa responsável pela parte de coordenação técnica hoje da empresa, onde quem quer indicar aluno para fazer teste no clube passa por ele que ajuda a gente nos eventos todos que tem competição entre as unidades, que tem drill, que, enfim, agendamento de observador. Então, o Luiz que cuida dessa parte toda junto comigo lá na empresa. E nos cursos a gente brinca, a gente fala disso tudo aqui, mas assim, eu acho que você, o Luiz, você mais, né? Que você jogou mais tempo, né? Jogou, né? O Luiz jogou ali, mas eu brinco com ele que eu falo que o Luiz, ele é esse 1%, você falou do funil, né? Sim. Quando você sai da base e tudo e se torna um jogador profissional, e a gente fala assim, e eu falo com ele, aqui a gente brinca e tudo, mas nos bastidores, mas também é importante falar durante o programa, que eu falo que ele tem que se orgulhar muito da história dele como atleta, porque eu quis ser o que o Luiz foi e não consegui, milhares de pessoas queriam jogar futebol profissional, seja 1 ano, 2 anos, se chegou ou não na seleção, todos é o sonho de muita gente, e o Luiz realizou esse sonho dele, né? E aí a gente brinca, sacaneia e tudo mais, mas, cara, ele é um cara que fez um gol vestindo a camisa do Bahia. Sim. Ele é um cara que tem o gol no Fantástico narrado pela voz do Léo Batista. A gente, né, hoje a Globo usa isso muito, né, como a voz, né, marcante do Léo Batista. E o Luiz... eu vi outro dia o Vampeta contando uma história do Marcelinho com o Rincon, com o Vanderlei, e o Vampeta ficava assim pro Marcelinho, cala a boca, fica quieto, domingo fantástico é teu gol, e o que vai passar, e o que tá aqui ninguém vai saber, e deixa isso quieto e tudo, e é verdade, a gente chegava em casa para ver os gols do Fantástico. Imagino que você também deva ter passado várias vezes fazendo o gol do Fantástico. Então a gente brinca, mas é sempre importante enaltecer a história do Luiz, sua e de vários ex-atletas, que as pessoas acham, e a mesma coisa da história do dinheiro, né? As pessoas acham que ser jogador de futebol, todo mundo tem um sonho de ser jogador de futebol, e que se realizar também vai ficar rico, milionário, vai ganhar um monte, e a gente sabe que não é assim, a grande realidade. Como você falou, trocou figurinha, de repente podia ter economizado um pouquinho mais aqui quando ganhou um pouco melhor, não ter gasto ali onde não gastou, enfim, mas a gente é jovem na época e o momento passa. Mas voltando para a história do Nova Iguaçu, a gente brinca que a gente sempre nos cursos, a gente solta, eu vou até tirar aqui, desculpa a loja do Museu do Flamengo, porque tem um lance importante que é o VAR no final, que o Luiz fala que não foi pênalti. Por favor, Fabrício, roda aí o vídeo. Você tava nesse jogo, né? A gente vai falar desse jogo aí. Pro Valdiran, jogada é boa, cruzamento é pro Romário, dominou, abriu espaço, ainda o Romário caiu, é pênalti! Não foi não, ele dobra o joelho. Luiz dá o bote na hora, ele dobra o joelho. O jogo já passou. Dominou, buscou espaço não vai voltar. E foi ele derrubado. tá com preguiça até de levantar. No primeiro tempo, veja de novo. Bola pro Romário. O Romário sofreu pelo menos uns 100 pênaltis assim, ó. Já dobrava o joelho antes, ó. Wagner Tardelli, o árbitro. Na hora que ele domina a bola e tenta a finta, o zagueiro dá uma travada na perna zagueirão. dele. Ele Tá faz a travado finta na de forma grama, lenta. olha lá, na grama. Dá uma nem travada pra lá. no pé Ele direito. que já tá dobrando o Dá uma joelho antes. Pé debaixo do meu. E o Romário, O pé tá debaixo do meu. já desabou. Você tava nesse jogo, tem uma história que você me diz se é verdade ou não. Sim.
Porque toda vez que eu conto a história, as pessoas falam que é mentira. Toninho Barroso é um grande amigo. Antes de querer mandar um abraço pro Toninho Barroso, Toninho, um beijo no teu coração. Você falou de uma outra E é pessoa. meu amigo também, Toninho, tá? Ó, já dei muito bicho pra ele também. Aí. Ele pode confirmar isso. Eu vou trazer o Toninho aqui. O Toninho, eu tô tentando falar com ele. Ele vai vir aqui. Ele tá lá como coordenador lá do Vasco. Ele vai vir aqui. Outra pessoa que você falou aí, que eu tenho um carinho enorme, eu tenho tenho 2 grandes passagens com ele, que é o Isaías Tinoco, Sim. uma lenda, né, do futebol, da gestão ali, né, dos bastidores do futebol. E o Toninho me conta que nesse jogo aí, era uma quarta-feira de cinza, Sim. tem uma história aí, né, que o Romário tava no camarote, tava isso tudo, enfim, e que o Toninho reúne e fala, ó, galera, os caras devem estar cansados, foram pra farra, aquela coisa toda, jogo importante pra gente. Vamos segurar aqui, fechadinho, sem erro, sem bobeira. Segundo tempo, a gente solta mais um pouco, vamos tentar fazer o gol lá. E com 6 minutos de jogo, um zagueiro mal posicionado na área, você vê pelo cruzamento que ele tá perdido, ele tá mal posicionado, desculpa, mas a gente tem que falar. Faz um pênalti desse. O Toninho bota a mão na cabeça e fala, porra, a estratégia foi toda por água abaixo. Final do jogo, 4-2 Vasco, e o Toninho demitido e cai nesse jogo. Ele não caiu nesse jogo, não? Ele ficou o campeonato todo. Ele ficou o campeonato. todo. É porque o Jânio é um presidente sensato, o Jânio. Moraes, um abraço também ao Jânio. Ele ficou da Série B à Série A, o campeonato Eles todo. subiram Os dois, juntos. isso aí. Você jogou esse jogo? Joguei. Fez gol. Fiz gol nesse jogo, inclusive. O gol de empate, não foi? Isso. Tentou salvar a pele dele, Sim. mas não deu. Infelizmente. Valdirão tava inspirado. Valdirão tava Finado inspirado. Valdirão, Eu não que sei- Deus o tenha. Não sei se ele vai lembrar, a torcida do Vasco ficava atrás do gol, não foi do lance do pênalti, não, do outro lado. Que o Vasco era visitante, o mando do Nova Iguaçu era ali em Edson Passo. E quando o Vasco fez 4-2, no domingo tinha Vasco e Fluminense, no Maracanã. O Valdirão leva a bola pro fundo e começa a fazer gracinha. Eu e o Léo, que foi junto com ele pro Flamengo, vai nele. E eu vejo só o Léo assim, seu filho da... vai tomar, não sei o quê, faz isso domingo no Clássico, contra a gente é fácil. E ele todo assustado, o Valdirão. Verdade. Foi. Passagens. Boas passagens, boas lembranças, boas E lembranças. pra muitos, o pessoal diz lá, o pessoal de Nova Iguaçu, foi o meu melhor jogo pelo Nova Iguaçu, esse jogo contra o Vasco. Esse contra o Vasco? É. Um jogão. Ai, que beleza. Renato Gaúcho era treinador do Vasco. Um bom time, o Vasco. É, pena que o Nova Iguaçu não tinha um bom zagueiro. Mas enfim, seguindo. Você vai estudar e você com a bolsa lá na Universo, você tinha a oportunidade de jogar e fazer a bolsa e você sai desse mundo de jogador e passa a ser o professor. Você começa a entender algumas coisas que falavam pra você na época que você era jogador? Como é que Sim. foi essa sua formação? Como é que você se transforma também como pessoas ligadas ao esporte, que a gente fala que eu brinco muito, falo que o pessoal que trabalha com esporte, principalmente futebol e tudo, cada departamento acha que é o mais importante do clube, né? Sim. A psicologia eu acho que é o mais, ganhou o jogo porque estava bem Sim. emocionalmente, a nutrição ganhou o jogo porque tomou suplemento, a análise de desempenho ganhou o jogo porque eu analisei e passei o treinador, e o jogador também acha que as coisas acontecem, apesar que 90% acontece graças aos jogadores dentro do campo, mas assim, muda a tua visão quando você vai estudar e você vai entender o que é. Sim. E você tinha vontade de trabalhar com futebol ou não? Sim, eu sempre tive, né, vontade de trabalhar com futebol quando eu parasse de jogar. Não dessa maneira que eu tô trabalhando agora, mas de outra. Mas infelizmente, por vários fatores, eu parei de jogar e tive que me especializar em outra profissão. E agradeço a Léo Melo, que me deu a oportunidade de me formar pela faculdade, a Carlos Rafael, que hoje é meu coordenador também na La Salle, no Abel, que também fez parte disso. Ao Felipe Esposi, que hoje é o gestor do projeto Craque da Manhã, onde eu trabalho, onde que me deu a primeira oportunidade. Que é essa camisa que você Isso, tá hoje. essa camisa Esse é o do Craque da Manhã. projeto Craque do Amanhã. Isso. Ele é o gestor que me deu essa oportunidade. E voltando, a gente quando é jovem, a gente acha que é o super-homem, né? A gente acha que o futebol vai dar tudo pra gente, que a gente não vai precisar estudar, que muitas vezes a gente não precisa de ninguém e a gente tá errado. Quando eu tive 20 anos, que eu tivesse a cabeça com 30 e poucos. Você gostaria de certeza. conversar com o Denis de hoje com 20 anos. É né? isso aí. Infelizmente não era possível.
Porém, eu vi na faculdade de Educação Física, quando eu fui me passando os anos, passando por período a período, uma oportunidade de retribuir tudo que o futebol me deu. Através de ensinamentos, através de treinos e tudo mais, passar para os jovens tudo aquilo que eu passei, mas de uma maneira diferente. Porque poucas pessoas tiveram a conversa que hoje eu tenho com os jovens, com os alunos, entendeu? Geralmente, as conversas que eu tinha era mais em relação à cobrança, porque o futebol é uma coisa que gostosa de se fazer, não vou mentir, pô, gostei muito, fui muito feliz quando eu fui jogador de futebol. Porém, você treina a semana toda, você trabalha a semana toda e você é testado na quarta e domingo para saber se você é bom. Perfeito. E o que define isso é o resultado. E tem uma quarta que tu é ótimo, É domingo isso que você aí, é péssimo. entendeu? É lógico. E esse teste, às vezes é muito injusto, ingrato. Sim. Às vezes você faz uma boa partida, mas o time não ganha, o time tá brigando por um rebaixamento, o time é desclassificado, perde um título, é tudo muito... Você vai do céu ao inferno muito rápido dentro intenso, do Muito futebol. intenso. E ele é injusto, porque muita gente acha que o futebol, você ser jogador de futebol, você tá ganhando muito dinheiro. E isso é balela. Porque mais de 90% dos atletas profissionais de futebol hoje em dia ganham menos de um salário mínimo. Sim. Entendeu? E o pessoal não tem essa visão. A visão que o pessoal A de fora tem informação superficial. mas a informação é dada. Isso todo mundo sabe, mas Sim. a pessoa ainda acha que ela vai fazer Aham. parte dos 10%, dos 5%, Sim, é isso aí. É 1%. isso aí. Ela se sente capaz de estar lá no menor percentual, né? É isso aí. Mas a grande realidade é que a maioria é essa, né? Isso. E eu vi no Projeto Craque da Manhã essa oportunidade de retribuir tudo que o futebol me deu, entendeu? Legal. De passar isso para os jovens. Hoje a gente tem no projeto Crianças Especiais, onde crianças com transtorno, crianças especiais não, agora está com a nova nomenclatura, crianças com deficiência, onde a gente inclui elas nas atividades. Porque eu trabalhei no futebol, eu trabalhei muitos anos com a exclusão. Por quê? Com a exclusão só ficam os Só melhores. ficam os A melhores, gente tem que excluir os que não têm a Não qualidade rendeu, técnica legal. Tá fora. E no projeto não. No projeto a gente inclui todo mundo. Bacana. Meninas, meninos, crianças com deficiência. E quando você se sente bem no que faz, isso é bem gratificante. E eu comparo muito esse trabalho esse trabalho que eu faço no projeto com o futebol que eu jogava, com tudo. Como eu era feliz jogando, hoje eu sou muito feliz podendo participar desse projeto, podendo lidar com os alunos, com as famílias Ajudar de alguma Legal. forma. e retribuir tudo que o futebol me deu. Ô, Denis, você deixou uma palavra aí que a gente, como professor, e a gente tem muitos questionamentos, perguntas no dia a dia sobre a exclusão, né? Sim. Inclusive, ontem eu recebi uma ligação de um licenciado sobre eles querem entrar num campeonato. E você, com a sua experiência de campo Sim. profissional e agora como professor, cada um tem uma ideia, um exemplo para dar. Como que você hoje lida, por exemplo, na participação de um campeonato que, teoricamente, só os melhores vão? Sim. Você está excluindo alguém. O que você orientaria? Você já trabalhou em outras escolas de esportes? Como que funcionava na época que você trabalhava nessa escola de esportes, nessa competição? Aqueles que não tinham tanta qualidade. O que você falava com os pais? O que você no dia a dia demonstrava? Até uma dica que você poderia dar para os nossos licenciados a respeito disso. Porque ainda existe essa exclusão na escola de esporte. Não é só no profissional, não. Sim. Vai entrar em competição, o Sidney é bom, eu sou ruinzinho. Vai escrever o Sidney. E o que você fala para mim, para o meu pai, para o meu responsável? Sim. Você teria alguma dica? Como Sim. que funcionava lá? Isso vai muito, Luiz, do feeling do professor. Do professor saber o que ele tem na mão, assim, entre os alunos. Vou dar um exemplo do que eu fazia quando eu era professor de outras escolinhas que eu trabalhei. Por exemplo, eu tenho vários alunos, um é A, outro é B, outro é C, em relação à qualidade técnica. Eu colocava o A e B para jogar, o C também. Só que o C só entrava no lugar do C, o B só entrava no lugar do B e o A. Eu deixava o time equilibrado pra gente conseguir colocar todos para jogar, até porque todos estavam pagando igual.
Então a Sim. gente tem que ter esse gerenciamento, saber lidar para colocar o time, deixar o time competitivo e incluir todos na atividade. E outra questão que eu acho que é. Bacana a ideia. Sim. Porque aí vai um relato meu, que eu nunca Sim. pensei nessa situação. Sim. Na hora de formatar time, é Sim. bom com bom e Sim. ruim com ruim. Isso. Às vezes o ruim, mas por que eu não jogo com um bom? Dessa Sim. maneira, o piorzinho tecnicamente Sim. está jogando com um bom. Sim. E- Você tá incluindo ali, né? Exatamente. E eu dividi o tempo nesse sentido. Por exemplo, são 15 por 15 um jogo dependendo da categoria. Colocava ali os 5, tendo 2A, 2B e 1C. E igual do outro lado. O time que vai jogar o segundo tempo, às vezes dá para você colocar 2C. Dependendo do adversário, você consegue Sim. colocar. Entendeu? Faz um Colocar, placar, entender, né? é lógico, entendeu? Mas aí vai muito do professor. É buscar entendeu? sempre o equilíbrio, É né? isso aí. Eu sempre fazia isso. Não que os resultados vinham sempre, mas eu conseguia mas agradar ficava pelo todos. menos competitivo, né? Não, Sim. não era uma coisa tão. Ah, eu só vou pra ganhar, porque aí eu só boto A, ou eu também não tô tomando. Porque assim, é uma realidade hoje, as escolas de esporte hoje procuram muito competição, né? A gente vê Sim. isso lá, né? Muito. E óbvio que o menino, se for tá numa escola que só perde, ele Que também vai- desanima e sai. Sim. E ele vai pra outra. A gente não pode esconder isso, a gente não pode dizer que isso não existe. Então, pelo menos é que a gente coloca lá, a escola tem que ser competitiva. Agora, para isso, tem o equilíbrio dos Sim. alunos, para você não ser uma escola que só quer competir, Sim. né? E uma outra questão que você pode também é escolher os campeonatos, né, Luiz? Sim. Pô, eu vou nesse campeonato que não é tão forte, Isso. e aí eu dou oportunidade a alguns alunos. Esse campeonato já é um pouco mais pesado, Sim. né? Só que é uma classe tão desunida que você pega. Vamos dar um exemplo da Academia do Galo ou a do Leão. Enfim, todos têm essa dor de cabeça. Outras marcas têm essa dor de cabeça, Sim. os gestores, de Sim. competições difíceis, de exclusão, e eles não conseguem se unir, de sentar aqui, gente, vamos fazer um campeonato ouro, um prata e um bronze. Seria o ideal. Sim. Não Sim. consegue porque eles querem ganhar o ouro, o prata e o bronze. Isso. Quer dar de 10-0 e que se dane a outra. Aham. Não tem o mercado, não tem o empreendedorismo na veia. Sim. Porque é bom para todo mundo. É Porque lógico. se faz equilibrado e é um campeonato bacana, todo mundo ninguém ganha, perde aluno. todo mundo... É isso aí. Ninguém, só que como a gente fala, é cobra comendo cobra, né? Ninguém quer perder, dar o lógico. braço a torcer, Sim. né? E a gente tem essa demanda lá de. Por É. isso que eu te fiz a pergunta Sim. sobre qual a sua orientação sobre isso, e foi uma ideia bacana. Eu não tinha pensado de Eu mesclar. sempre fazia assim e dava certo, entendeu? E eu tinha uma relação muito boa com os pais. E eu acho que o Denil, o que ele colocava também é aquela frase eterna que a gente agora eternizou na Academia do Galo, que é da psicóloga, eu sempre esqueço o nome dela, eu tenho que guardar, desculpa. É a psicóloga da base do Atlético Mineiro, ela deu uma palestra para os nossos licenciados, e muita gente chegou lá, pô, hoje é psicólogo, eu queria saber do treinador, eu queria saber do preparador físico, e aí o pessoal foi, tá bom. E chegou lá e todo mundo foi impactado com essa frase, e a gente leva isso para a empresa hoje, e alguns gestores falam, pô, eu levei isso para dentro da minha escola, que é quanto mais informação, menos imaginação. Sim. Ou seja, quanto mais informação eu dou ao pai, ó, gente, teu filho tá no nível C, eu vou disputar esse campeonato que é um pouquinho mais forte, então ele vai ter menos tempo para jogar, não fica chateado. Ou seja, o pai tá tendo a informação que ele Ele precisa já vai preparar. para não ficar criando imaginação na cabeça dele. Entendeu? O pai que você não fala nada e o garoto tá indo para um campeonato, se o pai não sabe que o filho dele é nível C, porque o pai acha que o filho é sempre nível A, Sim. né? Todos. né? Todos Tem o os Neymar pais, em casa. todo mundo tem o Neymar em casa. Então, se você não. Então, o pai sai de casa com a imaginação que o filho é A, imaginando que o filho vai jogar o tempo todo, imaginando que o filho vai fazer 10 gols, 3 gols, e vai ser o melhor do jogo. Sim. É isso que o pai imagina. Agora, se você traz a informação para esse pai, ele já sai de casa sabendo que ele chegou à informação que o filho é C, por mais que ele não goste, mas é a avaliação da escola e é a avaliação que vai ser utilizada para aquela decisão ali, o pai tem que ser informado. Ele já sai de casa sabendo que o filho dele vai jogar menos tempo do que ele imaginou que o filho dele ia jogar. Sim. E ele já, pô, se fizer um gol já tá bom. Não, e não entende. E lidar com o pai, eu acho que é o maior problema de todos os licenciados, todas as Sim. escolas, professores, né? E eles não entendem, por exemplo, os clubes erram no diagnóstico do atleta. Eles dispensam o jogador, o Atlético dispensa e ele vinga em outro.
Sim. Se eu tô falando para você que seu filho é C hoje, não quer dizer que ele não vai melhorar. Não vai virar B. Quero eu sempre ouvir a verdade do professor. Eu não quero que me iluda. Vamos Sim. trabalhar para que ele melhore. Exatamente. Que bom que o professor tá dando esse... mas ele vingou um dia, tá vendo? Meu filho era C hoje, não, ótimo, que bom que vingou. Mas naquele momento, naquela turma que ele estava inserido, hoje eu, como entendo de futebol, ele está em nível C. Sim. E esses relatos, né, de quanto mais informação, menos imaginação, eu acho que é o essencial hoje. Né, pra não dar brecha para o pai imaginar, ou a mãe, ou o responsável, coisas que não são verdades, né? O que eles criam. E o menino C paga igual o menino A, ou paga mais, porque Isso aí. o A, às vezes, tu dá uma bolsa, ou tu dá um lógico, negócio. Geralmente os Você ruinzinhos. deixar o seu time mais qualificado. E no final das contas, você vai viver de quê? De qualidade técnica ou de lógico. mensalidade? É isso aí. Você Alguém vai pagar tem que teus os professores. Você vai chegar lá e vai falar, pô, olha só, tem um vídeo aqui do menino que joga muito, paga minha conta de luz aí, assiste o vídeo. É isso aí, não tem como. Ô, Deni, você pode trazer mais coisas pra gente? O Deni tem um filho que é autista, né, Deni? Sim. E eu vejo lá você no dia a dia, no Instagram, brincando com ele, a sua alegria. Já vi também você no projeto com crianças também que têm deficiência, né? Conta um pouquinho desse dia a dia, dá relatos para nós. A gente tem essa demanda, a gente Sim. às vezes lá na parte metodológica, sobre treinamentos para crianças com autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência. Conta, dá um feedback para a gente do seu dia a dia, de tudo. Vou começar falando do meu filho, né? Que é minha paixão, é por ele que eu vivo, é por ele que eu faço tudo que eu faço. Então, no começo eu tive o diagnóstico dele com 2 anos e meio. No começo é um baque, né? Porque a gente quer que o nosso filho seja totalmente independente, a gente sonha que ele faça a mesma coisa que você fez na idade dele e tal. Mas infelizmente, pelo transtorno, ele não pôde fazer e tal. Só que nisso cria em você outras coisas que você acha que não tinha, que você não ia ter com o passar do tempo. E isso me fez com que eu me aperfeiçoasse cada vez mais em relação a crianças com autismo, com alguma deficiência. Com o passar do tempo, podendo ver aquelas pequenas evoluções que ele tem, como colocar uma roupa, como falar papai, eu te amo. São coisas pequenas, mas que a gente só valoriza quando a gente está dentro e quando a gente vê que a criança não fala. Quando ela volta a falar e começa a formular frases, isso isso te pega de um jeito que É uma vitória. É uma vitória muito grande. É um gol, né? Um troféu. É lógico. Pra mim, eu falo pra muitos que é o gol mais bonito que eu fiz, né? Que é ver essa evolução que ele tem. E voltando pro projeto, um dos diferenciais do Craque do Amanhã é isso. É a gente atender crianças com deficiência. A gente tem hoje 4 unidades aqui no Rio de Janeiro. 3 unidades no Rio de Janeiro. A gente tem uma no Arsenal. Só para o pessoal saber, a gente vai botar na descrição aqui do vídeo, tá? As unidades, os locais, o link do projeto e tudo, que é um projeto muito bacana e tem que ser apoiado. Isso. Uma é no Arsenal São Gonçalo, uma em Neves, também em São Gonçalo, uma em Caxias, aqui no Rio de Janeiro, e uma em Santa Isabel, em São Paulo, que é a terra do Everton Ribeiro. Chegou a jogar com ele ou não? Não. Tá. O Everton Ribeiro. Coitado, se tivesse jogado contra. Temos essas 4 unidades e a gente atende crianças com deficiência, com autismo, com síndrome de Down. Tem várias crianças que eu acredito que a gente deva ter de 15 a 20 crianças com esse transtorno dentro do projeto. E uma pergunta, é uma turma separada ou é uma turma Não, são... Isso que é importante elas ser são dito também. inclusas nas atividades. Elas participam de todas as atividades que o projeto oferece. E o projeto, ele funciona de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, no contraturno da escola. Por exemplo, se o aluno estuda de manhã, ele vai para o projeto à tarde. Se o aluno estuda à tarde, ele vai para o projeto de manhã. É um projeto totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. E cada o padrinho é um ex-jogador de futebol, não é isso? Sim, a gente tem 4 jogadores de futebol que apadrinham o projeto. Um em cada núcleo? Não, ao todo. No geral. Ibson, Wagner Love, o Ganso, o Everton Ribeiro agora, e a gente tem a atriz Juliana Paz também. Bacana. São esses 5 padrinhos que ajudam a elevar e levar também o nome do projeto
para vários lugares, para chegar em mais gente. Muito E bacana. quando você recebeu essa criança com deficiência, você já tinha estudo sobre ela? Ou você pegou um pouco do seu filho? Porque é área de esporte, é área de futebol, é área de vôlei, Sim. é peteca, é basquete. Você teve que estudar para isso, o Craque do Amanhã te deu estudo para isso. O que você Sim. fez para aperfeiçoar? Porque é novo. Sim, Igual chegar na unidade nossa, um aluno com autismo, já me ligaram, Luiz, o que eu faço? Onde Sim, que sim. gente estuda? sim. Antes da criança entrar no projeto, ela passa por uma avaliação, ela passa por uma anamnese junto com a família, Bacana. onde é detectado o que ela pode fazer, o que ela não pode. Todas as crianças passam ou só as crianças Todas que as já... crianças, no geral. Essas aí têm essas particularidades e tal que a gente coloca nessa avaliação. E dentro disso, a gente inclui as crianças dentro das atividades. Por exemplo, a gente tem 3 profissionais por turma. Por exemplo, são 2 professores e um estagiário. A gente tem uma criança com deficiência que precisa de o apoio completo. Um desses professores ficam com a criança, inserindo ela nas atividades. Se a criança tem um transtorno mediano, que ela consegue fazer as atividades, o professor só fica ali de olho, mas ela fazendo todas as atividades. Então, tem sempre um acompanhamento. E o outro diferencial do Craque do Amanhã é que ele oferece cursos para que os profissionais se capacitem para lidar Bacana. com crianças assim. Por exemplo, o Luiz viu um curso sobre psicomotricidade. O projeto vai lá, banca esse curso para você se especializar, para conseguir lidar bem com os alunos que o projeto tem. Vou fazer um desafio para o Sidney. For para mim, Vamos buscar um professor para dar um curso para os nossos licenciados. O Dani vai nos ajudar sobre essa área de autismo. Vamos levar Com ele prazer. fechado. A gente Com prazer. tem duas, assim, até para explicar como é que a gente trabalha, né, nos clubes que a gente faz esse trabalho de licenciamento da marca. A cada 2 meses a gente tem uma aula online com todos os professores de todas Pô, as que maneiro, unidades. legal. A cada 2 meses. Ó, nunca vi isso em escolinha, nada parecido assim, para capacitar os profissionais. Por assim, isso que a não. gente fala que aqui é escola. Eu posso falar o que a gente tem para ele, não? Ele vai ficar de boca aberta. Por favor. A Academia do Galo e Academia do Leão tem. Os nossos professores vão para a cidade do Galo, eles ficam uma semana fazendo estágio dentro da base. A metodologia do clube é inserida para eles lá no aplicativo da Gênesis. Eles têm acesso a toda ela, ou seja, você é professor Sim, licenciado nosso. Uma semana você fica lá com sub-15, sub-20, sub-17, acompanhando em loco dentro do campo, trocando informações com o treinador. pô, que O legal. Atlético cara. oferece isso, junto com a licença, óbvio. A gente tem o curso online a cada 2 meses. Gibson Praça, da CBF Academy, metodológico do clube, ele dá esse curso a cada 2 meses online para os nossos professores. A cada 4 meses, curso de integração lá na sede, lá na cidade do Galo. Eles vão para lá no auditório da base, eles participam do nosso curso de integração. Nesse curso de integração, a cada curso, 2 profissionais da base, psicóloga, nutricionista, treinador do sub-15, treinador do sub-17, o coordenador da fisiologia, enfim, 2 deles vêm e dão 1 hora cada um de palestra para os nossos Que licenciados. legal, que bacana. 5 alunos, cara. todo jogo do Atlético, quando mandante, ou na Arena, ou no Independência, ou no Mineirão, quando o Atlético for mandante, eles vão para lá, faz o match day, vai no vestiário, bate bola, o Galo doido, assiste aquecimento no campo. Poxa, que maneiro. E- Queria ter isso quando eu me formei, ter E- ter tudo isso. Por isso a gente está crescendo E, tanto. Aham. e aí, pegando esse gancho do Luiz e mais, tá? linkando com o que você falou, e o Luiz jogou o desafio, então assim, a gente vamos fazer não só online, como presencial. Sim, E a gente vê os custos do pessoal ir para BH com a gente, ir lá na Cidade do Galo, porque é importante, que é uma demanda que a gente tem. Muitos dos nossos licenciados perguntam, Cisne, se eu pegar uma criança com autismo, como é que a gente faz? Luiz, como é que a gente faz? E eu atendo, não atendo, eu boto turma separada, eu não boto. E a gente vem falando isso já há algum tempo, que é o seguinte, tem que ser um projeto de inclusão sim. e não de exclusão, como é o Aham. projeto de vocês, que Sim. já aqui, diante de todo mundo, dando parabéns. Esse projeto do Craque de Amanhã é um projeto muito, muito bacana. Então, o que os gestores do Craque da Manhã fazem, e o que nós, como matriz, pegando o desafio do Luiz, vamos fazer, o dono da unidade também tem que fazer. Sim. Ou seja, da mesma maneira que a licença vai tentar capacitar a maioria ou o máximo dos professores, tanto da Academia do Leão como a do Galo,
nesse tema, os donos das unidades, eles têm que entender, a gente fala isso. É investimento, né? Chegou um menino, não pode ser um professor só, busca um estagiário, engasguei aqui. Um estagiário, entendeu? Não vai mudar em nada o ganho no final, o lucro no final lógico. de você ter um estagiário a mais ou não, mas você está incluindo uma pessoa. Você pode levantar essa bandeira, isso é um marketing também para a sua unidade. Quantas e quantas famílias e quantas crianças querem ter a oportunidade de estar inserido com uma marca como o Atlético, como o Vitória, e não podem porque não tem essa estrutura ou essa capacitação e esse acolhimento e esse olhar das unidades. Então, está aceito o desafio, nós vamos fazer e nós vamos trabalhar mais ainda dentro das unidades para a gente fazer isso. Pode contar comigo, que eu puder ajudar nesse sentido, porque o estagiário ou o outro professor que você tem no campo vai ser igual o professor de apoio, que é a obrigação de toda escola ter. Sim. Tá? Uma escola pública e tal, tem que ter esse professor de apoio. E nós do Craque Mandamento, a gente tem 3 professores, né? 2 professores e um estagiário, que a gente lida o estagiário como professor. Entre os alunos, entre a equipe a gente sabe que é o estagiário e tal, mas entre os alunos é o professor igual. Mas quando precisa, eu sou o coordenador dos professores, eu também estou no campo, eu também lido com essas crianças, eu que faço as atividades na maioria das vezes com elas. Então, esse professor de apoio é fundamental também na escolinha. Se você tendo ele ali para ficar de olho nesse aluno específico, é bacana. Aí vai depender do que ele pode fazer, do que ele consegue realizar. Aí dentro disso que você programa o que ele pode fazer ou não. Entendeu? Eu falo que não existe pergunta boba. Sim. O 2 mais 2 é boba para você, mas para ele não sabia que era 4. Sim. Então eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei, tá? Vou te fazer uma pergunta que, imagina, não seja boba. Vocês fazem reunião separado com os responsáveis desses alunos com transtorno ou não? Não tem que dar satisfação para eles? Sim, a gente tem uma reunião que a gente faz da equipe, que é toda terça-feira. A reunião com os pais a cada 2 meses, aí no geral. Mas com o aluno com deficiência, a gente tem um trato diferente. A gente conversa com eles mais vezes. Eles são os únicos que podem... Não, tô falando os outros que não têm o transtorno. Vocês fazem só com eles, não com o especial, para explicar sobre o especial, que tem uma criança especial, para eles também lidarem com os filhos dele, para não excluir, para não fazer um bullying. Não, a gente não chegou nesse ponto de... Quando a gente faz a reunião trimestral... Aí a gente já passa tudo isso dentro dessa reunião. Tá. A gente não todos fala... juntos. Todos juntos. Não com um por um para por causa falar do sobre bullying, isso. né? Não, Sim. mas nosso projeto é referência nisso, porque a gente lida com bullying, preconceito, a gente tem palestras semestrais de acordo com o tema. Racismo, bullying, bacana. Dependendo do mês, sobre depressão. A gente tem tudo isso, lida com vários temas, dependendo do mês. A gente, janeiro, lida com tal setembro amarelo, a gente lida. A gente tem palestras sobre isso, porque a gente tem aula pedagógica, e dentro dessa aula pedagógica, o tema do mês é trabalhado. Aí dentro de um tempo de aula deles, né? A gente passa isso para eles. Tem todo o acompanhamento nesse sentido. Bacana. Demais. E eu acho que a gente tem que expandir isso também, né? Não só a questão da criança com deficiência, mas esses temas todos que a gente colocou aqui, né? Racismo, bullying, enfim. Cyberbullying, tem todos esses temas. Eu acho que a gente... Eu acho que dentro dessa droga, eu acho que química, né? dentro das nossas reuniões online, eu acho que a gente pode, inclusive a gente estava com essa questão conversando com o Gibson outro dia, né? E a gente pode começar a entender isso junto com ele e a gente começar a ter porque é mais uma questão para os professores, né? Ficarem atentos, né? E porque eles querem saber disso aqui, ó. Campo e bola. O externo não chama muita atenção. Ele é apaixonado por professor, tá, Dene? Mas tá certo. Então, eu sou professor, brinco com professor, mas eu falo que eu odeio professor. Porque assim, isso tudo, olha o conteúdo que a gente está trazendo. Sim. Olha a importância olha a importância dos temas que a gente está trazendo para mesa. Vocês estão colocando. E eu brinco não, falo sério, não é brincadeira, que o dono da unidade, ele tem que ter essa visão que a gente está colocando aqui na mesa. O dono. Sim. Cara, eu sou dono.
Eu gastei o dinheiro comprando a marca, eu gastei o dinheiro alugando ou comprando espaço, eu gastei o dinheiro comprando grama sintética, não material, a bola. Eu não posso, no final, na hora da entrega do meu serviço, na entrega do meu produto, chegar e falar: ah, Luiz, você vai lá e faz o que você quer, como quer, da maneira que quer. Não, não, não. Eu sou o dono disso aqui. Sim. Então, se eu sou o dono, você vai fazer o que eu decidir, que você vai aplicar aquilo que eu quero que você faça, que nesse caso é a metodologia do Atlético, é a metodologia do Vitória. Sim. Você vai aplicar com os seus conhecimentos, com a sua capacidade, com a tua sabedoria, com o teu feeling, você vai aplicar aquilo que a minha escola tem. É a mesma coisa que a gente fala. Você tem lá uma escola recorrente, você vai ensinar história, tem um livro de história. Sim. O professor não pode chegar dentro de uma sala de aula e falar: ah, quem descobriu o Brasil? Ah, foi o Luiz. Sim. Não foi, Uhum. né? Sim. Ah, mas eu acho que foi. Então você monta a tua escola de história e diz no teu livro que foi o Luiz que descobriu o Brasil, entendeu? Hamburgueria do Sidão. E eu falo do McDonald's. O sanduíche do McDonald's é ruim. Não interessa. Quem entrou ali quer comer aquilo. Uhum. Imagina, eu tô lá no McDonald's, não, agora eu vou fazer um sanduíche diferente, eu sou o cozinheiro do McDonald's, eu vou botar meu tempero aqui. Uhum. Meu irmão, não tem teu tempero. Uhum. Tem isso aqui, você tem que colocar isso aqui. Então é o que eu falo, quando um professor entra numa academia do Galo, do Leão, ele tem que entender que ele tem que entregar aquele hambúrguer. Ah, mas o meu hambúrguer é melhor. Abre a escolinha do Sidão. Sim. Não tem problema nenhum, abre a escolinha do Luiz. Usa a tua marca, o teu nome, a tua metodologia, a tua grande sabedoria e vai ser feliz. Agora, franquias. para trabalhar aqui, você tem que seguir isso. E aí, trazendo esse tema para cá, e o Luiz falou: ah, eles só se preocupam com isso. Quando o dono da unidade for contratar um professor, ele tem que perguntar: você está capacitado para receber uma criança com deficiência? Você está capacitado? Você entende que você tem que aplicar a nossa metodologia? Que eu falo pro Luiz: o cara entra lá, ele é a mistura do Mourinho com Guardiola e com Tite. Eu sou da quadra pra dentro, eu que mando aqui. Manda, lá vai mandar. Não manda nem na tua casa, meu, porque na casa a gente sabe quem manda a esposa. Não manda nem em casa. Tu vai querer mandar aqui? Então, assim, não pode mais isso. Sim. Num projeto como o nosso, não pode. Na escola dele, ele que pega, o Luiz que pega e investe o dinheiro, compra as bolas dele, os coletes dele, os uniformes dele. Cara, é um investimento alto para no final você deixar isso. Então a gente tenta ao máximo capacitar os professores da rede, porque quanto mais capacitado eles estiverem, melhor para nossa marca, melhor para a rede, melhor para o clube e melhor para o gestor. Agora o gestor também tem que ter essa visão. Sim. Como, pelo visto, os gestores do projeto que você trabalha têm. Sim. E que, escutando o Denis falar aqui, eles trouxeram o cara certo pro projeto certo. Imagina se esse cara chegar lá: não, não é assim. Não... E você falando, parecia o gestor falando mesmo, o Felipe Spozzi. A gente brinca com ele que Vamos trazer o Felipe aqui, como gestor, ele precisa falar disso. Ele tem um HD na cabeça, que ele lembra de coisa, de detalhe. Fez isso, que às vezes a gente passa batido. Ele sabe tudo. Denis, já entregou isso? Já. Ele sabe de todo mundo. Tem 4 unidades. Tem praticamente 15 funcionários por unidade. Ele sabe de tudo que cada um tem que fazer, a hora que tem que fazer. E ele é um start, assim, ele fala: Denis, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E o que eu passo para os profissionais que lá trabalham? Pra gente não se limitar. Por exemplo, o Luiz é professor. Num projeto social, você não pode ser só professor. Se precisar fazer outra coisa, você tem que fazer. Não é no projeto social, não, em qualquer emprego. É lógico, entendeu? Às vezes você fica limitado a fazer. Por favor. Vou te servir. Vou dar um exemplo, Luiz. Vamos dar um exemplo de escolinha. Ah, eu sou professor, não vou carregar bola, não vou levar lanche pra criança, não vou fazer isso. Pô, tem muito folião que atrapalha o andamento da escolinha, do projeto, do que for por isso. Por isso que a gente não pode ter essa vaidade em relação a isso. Mas vamos lá. Vou trazer um dilema aqui, um probleminha para você resolver. Sim. Te colocar na berlinda. Você vê hoje está sendo muito falado do professor ex-atleta e do professor que não é ex-atleta. Né? Há muitas críticas que o Brasil parou de ganhar depois que que os jogadores saíram do mercado, que as escolinhas, a base hoje do clube tem que ter ex-jogador, tem que estudar. Você vê essa diferença? Você acha também que os ex-atletas estudando, se capacitando,
eles são importantes nesse meio da base, do profissional ou não? Ou o estudo, independente se for jogador ou não, ele tem vez no mercado? Eu acho que o estudo é fundamental para você participar de escolinha, qualquer segmento da vida. Acho que o estudo é fundamental. Porém, se você puder conciliar a sua experiência como atleta com o estudo, melhor. Entendeu? Se você tem os dois e colocar isso em prática... Mas você já entrou nessa briga alguma vez? Já, Nessa discussão? várias vezes. Porque eu sou ex-atleta, né? E eu não... Muitos atletas achavam que eu tinha que defendê-los em relação a isso. Ah, você nunca chutou uma bola, quer falar de futebol, quer isso, quer... Não é por aí. Falei assim, olha só, do mesmo conhecimento, ele nunca jogou uma bola, mas ele sabe fazer a biomecânica do chute, ele sabe por que o atleta cansou mais rápido, o cara que estudou também tem seu valor. Às vezes o profissional daqui trata mal o daqui, o que não estudou, e vice-versa. Aí fica esse conflito. Ainda bem que você tem os dois. A gente tem um diferencial. E é aquilo que eu sempre que entra nesse tema, eu falo. Você já escutou essa discussão na Europa? Não. Por quê? Que é obrigatório, não é? É obrigatório ter os dois. Acabou, né? cara. Porque é lá a base social é o estudo. Uhum. Irmão, o Seedorf tava jogando com a gente no Botafogo, ele, Sidney, preciso fazer estágio no Boa Vista, vou trazer... Foi estágio por quê? Ele, não, eu tô fazendo um curso da Federação Holandesa de Futebol de treinador, cada federação tem seu jeito. Você era diretor do Botafogo na época, 2000, Sim. Quando a gente jogou o Carioca. Não, 2013, desculpa, 2013, foi campeão Carioca. E aí eu falei, mas por quê? Aí não, que eu tenho que fazer o estágio, porque eu tenho que ter horas de estágio na base, Seedorf. Sim. E eu tô estudando online para me formar, porque eu vou tirar o curso de treinador. Eu preciso. Sem aquilo, ele não podia. O Zidane, pegaram o Zidane terminou, botou lá para treinar o Real Madrid. Não pode. Ah, eu não posso, não. Ele foi lá pro Castilha, né, que é o time do Real Madrid B, fazer não sei quanto tempo de estágio, de horas e tudo, estudar, tirar a carteira da UEFA para poder ser treinador. Então, Você que é melhor do Guardiola? Não. Do quê? Que ele chegou no Bayern de Munique falando alemão. Sim. Pô, é um diferencial. Aquilo ali foi... né? Agora, ele botou um chip na cabeça falando alemão. Ele estudou. Lógico. Ele estudou. Então, o que eu falo é o seguinte, vocês que são ex-atletas, não tem faculdade que ensine isso. Sim. Só quem viveu. Vocês já saem na frente Uhum. quilômetros. Cara, por que não termina essa maratona Uhum. e Sim. traz o estudo? Agora, porque eu não quero estudar, porque eu nunca estudei na vida, porque eu dizer que estudar Isso não é serve desculpa, pra nada, É lógico, aí não dá. aí não, entendeu? Qualquer um pode. Mas que o ex-atleta ele sai na frente por ter uma vivência que não se aprende, né? Só Sim. quem fez um pênalti no Romário sabe como é que fez um pênalti no Romário. A biomecânica do pênalti. Não é não? A alavanca que fez pro Entendeu? Romário. Aí vem um sujeito desse, mal posicionado daquele cenário, falar que eu não entendo de futebol porque eu nunca chutei uma bola. Não dá. É verdade. Perdido. A imagem tá aí, né? A imagem do estudo. Entendeu? Perdido. A bola cruzou, ele tava perdido, mas enfim. Ainda bem que tu estudou. Não, porque eu pensei nessa palavra, eu vou perguntar ao Denner, porque ele lida muito com esse povo de hoje ainda, né? O Everton Ribeiro, direto eu vejo lá você com o pessoal, né? E eu sei que é uma problemática que existe no meio. Eu sei que a conversa existe. Eu participo de grupos que lá toda hora também, nunca jogou bola, por isso que a gente não ganha nada. Aí você vai ver o cara também jogou, mas não estudou, escreve tudo errado, o português. Luiz, você já ouviu falar da Saferj? Sim. Sim, então. A Saferj, ela oferece cursos gratuitos para Você ex-atleta deu de futebol. palestra lá, Eu já dei uns 3 anos eu dei curso lá. Então, Dei aula. olha as oportunidades que ela oferece para atletas que não estudaram, para se especializar em alguma coisa. E dentro, a GAP, você já ouviu falar da GAP? Sim. A GAP pagava metade da faculdade para os ex-atletas. Ou seja,
É uma má vontade de Dá não pra querer estudar. Pô, Não, se eu olha as contar, facilidades que A tem. gente não precisa estudar, porque a gente já pode dar aula para a escola de esporte, mas Sim. 5 anos de BID já pode dar. Sim. Então, aí, às vezes, até Na- agarra Mas é nisso. pra você se aprimorar, se Sim. especializar, pra Não, ter futebol hoje mudou fundamento do muito. que você... É O que, lógico. o que a gente fazia em 2006, a gente não faz hoje, É não. lógico. Aqueles treinos que a gente fazia, Sim. não É o existe. X-Tudo. É, pô. Eu fui convidado pela Saferj para dar um curso lá, e são todos ex-atletas, né? Sim, O curso é gratuito lá, para falar de gestão no departamento de futebol. sim. E eu falei, aí entra nesse assunto. Pô, eu não joguei, eu não chutei uma bola. Apesar que de zagueiro eu acho que ainda dava. Se eu soubesse que o nível era aquele, eu teria continuado. Que eu era quarto zagueiro. Imagina a dupla de zaga, eu de quarto zagueiro e o Luiz de central. Ele é eu acho que é o único canhoto ruim que eu conheço. Mentira, jogava pra caralho. Aí eu tenho que aturar isso. Meu apelido era Maradona. Canhoto e gordo pra caralho. Cheirava, parecia, Não, isso não, isso não. parecia um trator. Era Amarelo e lento. amarelo e lento. Mas aí eu fui dar o curso lá, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, o que eu vou falar pra esses caras assim? Que eu já chego já com esse carimbo, né? Não jogou. Sim. Aí todo mundo de cara feia, não sei o que, babá. Aí eu peguei o primeiro slide. Era um monte de treinador brasileiro, estrangeiro. Aí eu dava um clique. Aí eu falava, essas imagens aqui, o que essas pessoas são? Ah, treinadores, não sei o que. Beleza, aí eu clicava e separava assim, tuf. Só os estrangeiros e só os brasileiros. Aí o pessoal, pô, e agora? Ah, esses são os estrangeiros, esses são os brasileiros. Aí eu clicava de novo, saía os estrangeiros e os brasileiros dividiam assim, quem jogou e quem não jogou. Esse slide, ele, o Parreira não jogou, não sei quem não jogou, não sei, e esse aqui jogou, esses aqui foram os que jogaram, beleza. Aí eu clico, saio, volta só os estrangeiros, divididos. Eu falei, divididos assim, né? E esse slide, o que lembra vocês, direita e esquerda? Aí todo mundo olhando. Não sei. Eu falei, tá vendo? Na Europa não tem essa discussão. Não tem essa Tinha um diferença. monte de ex-jogadores de um lado e um monte de quem não jogou do outro. Sim. E você não discute isso Aham. lá, entendeu? Aí eu falo, por que não tem essa discussão? Porque é lá a base do estudo. Aí eu falo, parabéns, que bom que vocês estão aqui na sala de aula e estão querendo estudar. Podemos começar? E aí eu começava a aula. É lógico. Muito bem. Começou Entendeu? muito bem. Porque eu falava, cara, vocês têm algo que eu falei aqui, vocês têm algo que eu não tenho, eu não Sim. tive. Então que bom que vocês estão aqui, que vocês estão a 10 quilômetros na minha frente, e que se vocês aprenderem um pouquinho do que a gente vai colocar aqui, quem sou eu para ensinar, mas algumas coisas eu acho que vocês podem aprender aqui, vocês vão estar mais quilômetros na frente ainda. Cara, é tão simples, por que não? Por que não? Ô, Dani, É verdade. a minha namorada, ela trabalha com criança especial, né? Ela é Sim. mediadora, enfim. E aí eu discuto muito com ela sobre isso, que hoje está tendo muito caso, né? Tem muito caso de autismo, enfim. Você acha que é por causa das informações que já existiam antes ou não? Ou realmente está aumentando devido à alimentação, essas coisas de enlatado, de caixa, ou não? Ou isso não tem nada a ver? Eu acredito que não. Até pela minha experiência e tal. Acredito que por causa das informações. Antigamente a gente não tinha o diagnóstico, né? Não sei, quem estudou em escola pública sabe que antigamente os alunos pequenos ou os maiores, eles ficavam numa sala só. E não tinha um diagnóstico. Às vezes você vê o menino com alguma deficiência, alguma dificuldade de fala, de cognição, de coordenação motora. Você não tinha diagnóstico, você achava que o menino era maluco, alguma coisa. Você dava um rótulo para a criança que não era. Era o bullying, né? É lógico, era o bullying na época. E hoje em dia esse diagnóstico está muito gritante. Hoje você tem diagnóstico com a criança de 2 anos e meio. Eu tive a felicidade de ter isso com meu filho. Com 2 anos e meio, ele já tinha sido diagnosticado com autismo. Então a gente já começou esse tratamento, essa terapia. E tinha muitas Muito crianças antigamente que tinham um problema e nem iam para a escola. É isso aí, As- ficava em casa. As escolas Sim. não aceitavam, Não- ou os pais tinham até vergonha, Sim, né, de inserir a criança no meio social, né? sim. E é uma situação complicada porque, na maioria das vezes, quem carrega tudo sozinha é a mãe.
Sim. São as mães solos quando o pai descobre desse transtorno do filho, abandonam as mães, entendeu? Tem muito disso, né? Muito disso. A gente tem no projeto várias situações assim. E elas que são as guerreiras, que carregam isso, fazem tudo. Eu hoje em dia sou separado, porém a minha assistência com ele é 100%. Como eu falei antes, né, no começo da entrevista e tal. E tem algum caso que é o contrário? A mãe sai e o pai que fica? Cara, eu não conheço, juro. No projeto a gente tem até pai solo, mas não com criança com deficiência. Eu Com conheço. criança. Você conhece? A Juliana tem um na escola que ela trabalha que o avô, O avô. ambos abandonaram. O pai e a mãe. Não, aí sim, mas eu tô falando do pai em si, só o A pai. mãe abandonar. A mãe abandonar Ah, tá, só o pai, entendeu? Ambos. Isso com os avós a gente vê direto também lá Também, dentro do né? projeto. Os pais. Mas lá são abandonados. Sim, Tanto que tem, ele dá a crise dele lá, já bateu na Ju, enfim, chama o avô. Sim. Nem pai nem mãe. sim. A gente tem muito disso também. E, pô, a gente tem um aluno no projeto, até falar com vocês sobre isso, e ele só fazia as atividades comigo. Ele não gostava de fazer com outro professor, tinha que ser comigo. Qual é o autista ele? Autista. Autista moderado pra. Ele é verbal e tal. Fala um pouquinho o que é moderado, o nível, o Então, grau, só pra são- gente, acho que é importante. É para as dividido em pessoas- 3 graus, né? Em 3 graus. Grau 1, grau 2 e grau 3. Tem o leve, o moderado e o severo. Entendeu? Desculpa perguntar, o seu filho, ele tá em qual grau? Moderado. Moderado, é o 2. Isso, é o 2. Tá. O moderado. Esse menino da escola também tá no 2. Esse, o Brian. o Brian. No 2. No dois. 2 por 3 ali, que o Brian, diferente do meu filho, ele não teve terapia. Ou seja, ele e pro ele. severo, ele transita ali pro severo Entendi. toda hora. Entendeu? Entendi. Ele vai ficar desregulado com mais facilidade, ele não vai querer fazer as tarefas diárias. Vai fazer quando quiser e tudo mais, vai agredir, vai bater, vai xingar, porque ele não teve essa terapia, esse acompanhamento. O meu, por ele ter esse acompanhamento, às vezes ele desregula, ele ainda não xinga, tá? Porque ele não aprendeu isso, mas ele bate quando ele Mas tá ele transita desregulado, pro severo, seu filho, ou pro leve? pro leve, por causa da terapia. Entendi. Entendeu? Ele é verbal, ele consegue pedir as coisas, ele consegue fazer um monte de coisa. Preguiçoso que meu pai, na idade, mas faz a maioria das coisas e tá evoluindo, graças a Deus, cada vez mais. Você ia dar o relato do só fala com você. Então, o não teve esse acompanhamento, não teve essa terapia. E é um aluno que teve os 2 primeiros anos com a gente, evoluindo, só que com a gente ali ele via 1, 2 horas por semana, ou seja, não era o suficiente. Sim. Aí, e o restante do dia? Então, Como ele é que fica, né? ficava com o avô, ele é criado pelos avós. Ficava com o avô, ou seja, não ia mais pra escola, não tinha nenhum acompanhamento, fazia o que queria, só ficava vendo joguinho, essas coisas. No projeto, a gente que conseguia controlá-lo. E ele saiu do projeto. Saiu do projeto, infelizmente foi internado, entendeu? Já vai fazer 18 anos. Regrediu, né? Regrediu muito. E a gente fica. Porque os avós são bem idosos, não conseguem acompanhar. Eles já estão na fase que eram para serem cuidados e ele está cuidando, Tá cuidando. entendeu? E é Uma criança com complicado. deficiência é difícil. E a gente pede porque a gente cria um laço muito grande, não só com ele, mas com a família. Então a gente fica muito triste quando isso acontece. É. Mas, voltando aqui, parabéns pelo projeto. Acho que a gente está encerrando aqui. Já bateu mais de 1 hora, Fabrício? 1 hora? 1 hora e pouquinho, é. Hoje nós temos uma visita ilustre aqui no nosso podcast. Você pode vir aqui dar um alô? Só dar um tchau na câmera, não? Não? Você pode vir, não? Temos aqui hoje, para encerrar o nosso programa, por favor, entra aqui. Não derruba a câmera nem nada, não, por favor. Só vem aqui no cantinho aqui. Vem de óculos, Hoje, vem de óculos escuro, né? É, fica até mais Tá vindo elegante. da praia? Tá com Temos conjuntivite, aqui- qualquer coisa. Ó, vem aqui pro ladinho aqui. Vem aqui, senta aqui. Vamos sentar? Eu vou encerrar o programa contigo aqui. Hoje aqui, Marcos Paulo da Fonseca Pinheiro, o famoso mineiro, o craque da lateral direita, foi meu lateral direito durante anos no Barra da Tijuca. Tentei fazer de tudo para que virasse jogador profissional. Virou, né? Aquele... Quanto tempo? Frustrado. Jogador frustrado. E trabalha aqui comigo já tem alguns anos.
e junto com esse cara aqui hoje fazem a licença acontecer. Foram as 2 primeiras pessoas que vieram trabalhar com a gente. Uhum. Hoje nós temos o que lá, uns 15 colaboradores, mais ou menos. E tudo começou com esses 2 caras aqui. Então, hoje, nesse programa, ele tá aqui hoje no estúdio, veio ver como funciona, veio... Tem novidades. Tem novidades por aí. E eu não podia deixar. Quer falar alguma coisa? Quer mandar um recadinho pra alguém? Manda um beijo pro filhão. Vou mandar um abraço por todos os licenciados da Academia de Futebol do Galo. Que isso, Sem eles, a gente também não estaríamos aqui. Que isso. Agradecer a equipe da License, que sempre não tem nem palavras para mencionar. Mas fico feliz, mando um abração lá pro meu filhão Arthur. Tá? E vamos tocar, que tem bastante novidade aí ainda pela frente. Muito obrigado por ter vindo aqui. Tomou coragem. Obrigado. Dene, parabéns, cara, pelo projeto, pelo trabalho. Parabéns pela tua história de vida, não só como ex-atleta, por ter aguentado e ter aturado. Saiu aí a câmera aí. Ele tem que fazer uma besteira antes de ir embora. Parabéns aí pela tua trajetória como atleta. Eu sei que não foi fácil, ainda mais ter jogado com o Luiz. Imagino que não foi nada fácil. Mas, enfim, parabéns aí. Parabéns por ter estudado, parabéns por ter se formado, parabéns pelo projeto, pelo trabalho que você desenvolve hoje e pelo pai, que a gente pôde entender um pouco mais dessa situação aí, ver o teu carinho, a tua emoção falando do teu filho. Parabéns de verdade, obrigado por ter aceito, ter vindo. Cara, foi sensacional. Eu acho que eu já tenho até o título aqui do podcast, qual a gente vai colocar. Eu acho que vai ser muito importante para os donos das unidades, para os professores, para a evolução nossa como empresa, né, Luiz? Para a gente ter uma visão também um pouco mais ampla, porque às vezes a gente fica muita também competição, Copa Galo, vamos realizar isso, Dia dos Pais, e às vezes passa desapercebido algumas situações, e só quando a gente para, né, e tem um depoimento como o teu, de uma história de vida como a sua, enfim, envolvido num projeto como esse, que a gente às vezes tem que parar. Peraí, eu acho que a gente tem que rever algumas coisas aqui, e hoje eu acho que você, tanto quanto eu, a gente tá saindo com esse sentimento daqui, né, não de que como a gente... ser humano, né? E trazer essa parte para dentro da empresa, sim, né? Eu acho que é importante, até porque hoje a licença, eu falo que... É uma mãe. O Luiz fala que a licença é uma mãe, eu falo assim, a licença... As pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso. Pode ter o investimento que for, pode crescer da maneira que for, pode ser, mas ela é feita de pessoas, sim, né? De seres humanos, toda a empresa. Então, eu acho que a gente traz isso muito para o nosso dia a dia, para o nosso convívio. E hoje eu acho que a gente cresce como ser humano e cresce como empresa, porque a gente tem trazer esse DNA, né, para dentro, não só da vida da gente, mas para a empresa. Então, parabéns. Já vou te passar a palavra para você agradecer, mas queria aqui já pedir para você, pedir pro Felipe, né? Felipe Spozzi. Felipe, tá convidado. Eu espero você aqui para você falar mais como um gestor geral desse projeto, dessa visão, como o Dani falou aqui, do HD, que vê tudo, toma conta de tudo. Eu acho que é importante a gente ter pessoas aqui assim, sim, porque a gente fala para os nossos licenciados, cara, hoje você tem bateu 90% de ocupação, abre a segunda, e as pessoas falam, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tomar conta disso? Pô, tu vê, o cara tá com 4 projetos, enfim, né, e o licenciado tem ali 5 quilômetros de área de defesa, que ele pode abrir 2, 3, 4 unidades, sim, e às vezes a gente fica, cara, vamos, então acho que o depoimento dele nesse sentido aqui, né, se ele topar vir aqui, vai ser muito bom. Mas, cara, de novo, parabéns, sucesso. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Poxa, eu que agradeço a vocês pelo convite. Sempre que precisarem, pode contar comigo. Inclusive nessa ponte aí, para de repente Felipe Spozzi vir, falar um pouquinho do projeto. Ele fala com mais embasamento, mais conhecimento, até porque ele é o gestor, idealizador, ele que criou esse projeto. A gente que se sente privilegiado em trabalhar num projeto como esse. E podem contar comigo. Tenho certeza que muita gente vai ver esse podcast aqui, vai gostar, ainda mais nessa troca maneira, leve, poder sim, falar do projeto, falar de um lance aí duvidoso que aconteceu com o Luiz, que eu discordo, para mim não foi pênalti, lógico. Ele não pode ser só esse lance, ele tem muito mais para oferecer, e o pessoal pega no pé dele por isso. Agradeço, a brincadeira foi boa, o bate-papo também, pode contar comigo sempre. Obrigado.
Luizão, encerramos? Dani, obrigado, tá? Foi Uhum. um prazer revê-lo, né? Depois de Sim. muito tempo, só pelas redes sociais. Fiquei muito feliz. Eu saio daqui, eu já tento ser cada dia melhor. Hoje eu aprendi um pouco mais. Obrigado aí por tanto conteúdo, tanto conhecimento. Bacana. Eu que agradeço. E encerramos hoje mais um episódio aqui do canal Licença Esportes, agradecendo novamente aos nossos colaboradores, Sistema Gênesis Training, sistema completo para gestão de escola de esporte, e a loja do Museu do Flamengo, a loja onde você encontra produtos exclusivos do Museu do Flamengo, inclusive o DN vai ser presenteado com essa caneca exclusiva que você só encontra na loja do Museu do Obrigado. Flamengo. Quem ainda não conhece, o Museu do Flamengo fica na Gávea, lá na sede do clube, é um museu moderno. A MUD Brasil é a maior empresa de museu esportivo do mundo que desenvolveu esse museu, um museu maravilhoso, super tecnológico, não percam. Se você for visitar o museu, ao final do museu você vai sair na loja do Museu do Flamengo, que é a apoiadora do projeto, e vai poder encontrar esses produtos exclusivos que só vendem lá. Não vendem nem online, nem em outras lojas do Flamengo oficiais, somente na loja do Museu do Flamengo. Muito obrigado e esperamos vocês na próxima. Lembrando sempre, gostou desse papo? Achou interessante? Tem alguém aí, um profissional, algum familiar que vai gostar de ter escutado o que foi dito aqui hoje? Por favor, copie o link, manda pro pessoal e, por favor, se inscrevam. Não deixe de se inscrever, ativa o sininho para vocês poderem estar cada vez mais perto da gente. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Um abraço. Valeu. Valeu.